Cíntia, quando você achar que já pode começar, avise, viu? Fica à vontade. Só mais um momento, gente. Estamos aguardando aqui entrar mais gente aqui na sala. Estamos aqui dando alguns minutinhos para a sala ficar com mais gente. Estão chegando aqui o povo. Cíntia, consegue me ouvir? Sim, Ney, estou lhe ouvindo. O que você acha? Já podemos começar? 14h10? Vamos, né? 10 minutos de tolerância, acho que dá para iniciar já. Então vamos lá. Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula, né, de Word. A aula de Word tem sido, tem tido feedback de que estão gostando do que nós estamos aprendendo, né? Já foi me enviado vários exercícios da aula passada e nós ficamos muito felizes de saber que vocês têm essa capacidade, aprendeu, colocou em prática, né, aquilo que foi mencionado na aula. Nós ficamos muito felizes de ver a evolução, né? Teve alguns que começou esse curso, né? E talvez não tinha nem usado ainda o Word, e hoje já consegue fazer esses exercícios que nós passamos na aula anterior. Nós estamos muito felizes com isso. Esse é o combustível que nos ajuda a continuar
empolgados para ensinar. Nós estamos muito nisso. Nós vamos fazer um apanhado, como de sempre, né? Como sempre fazemos, da aula anterior. E aí vamos aprender coisas novas. Tem coisas muito interessantes nessa aula de hoje. Muito interessante. Essa aula de hoje talvez seja a aula assim, mais gostosa de se aprender, de apreciar, né? Porque ela vai bulir agora, nessa aula de hoje, nós vamos bulir com inserir objetos, inserir figuras dentro de um documento e assim por diante. Chegou o momento que a gente vai fazer isso, né? Nesse documento. Se der tempo, nós vamos também aprender o que é hiperlink. É outra ferramenta maravilhosa para você colocar um caminho entre um vídeo que está na internet e o seu documento, ou mesmo dentro do seu documento. Você, por exemplo, fez um documento muito extenso, com várias páginas, né? E você cria um subtópico ali para facilitar a busca da pessoa que está lendo aquele documento ou que está consultando. Imagine um manual. Pronto. Melhor exemplo, o manual, né? Então, no manual precisa ter esses hiperlinks. Quando ele clica naquele tópico, ele vai lá para o assunto que o tópico está ali indicando. É um recurso que eu gosto muito de usar, muito valioso. Vocês vão aprender hoje. E, entre outras coisas interessantes, né? Como foi da aula passada. Então, vamos lembrar algumas coisas da aula passada? Eu vou aqui continuar aqui com o nossa página aqui, né? Eu vou abrir um documento novo, tá? Nessa aba aqui de arquivo, desculpe, arquivo não, página inicial, arquivo nós já foi uma das primeiras e segunda aula. Inicial, nós falamos a semana, essa quarta-feira agora, sobre algumas coisas muito curiosas. Por exemplo, eu vou aqui colocar, só para lembrar aqui, eu vou colocar meu nome em minúsculo e veja que ele está marcando em vermelho, indicando que há erro de escrita, né? Primeiro que eu nominei não é o nome que está dentro do dicionário do programa. E eu posso até adicionar. Primeiro eu vou crescer aqui a letra. Como eu mencionei, tem duas opções. Tem iniciar maior aqui, ó. Eu vou clicando e vou dando mais proporção a esta letra. Ou eu posso chegar simplesmente aqui, neste local onde tem o estilo da letra, da fonte, né? Nós mencionamos que o tipo de letra é chamado de fonte dentro do Word e dentro do próprio Windows. Eu chego aqui e clico em fonte, coloco a fonte Time New Roman, é uma fonte muito usada, que eu já mencionei, a Time New Roman, e também a outra fonte muito utilizada é Arial. Eu coloquei aqui Time New Roman e está com tamanho 72. Eu cliquei nesse A maior e o A menor diminui. E lembra que eu falei que se eu colocar o mouse em cima, ele diz qual a tecla que corresponde a esse comando usando a tecla de atalho. Então não é necessário você ficar preocupado demais em gravar essas teclas. A utilização, a gravação dessas teclas vai acontecer por osmose, né? Você vai tanto usar Ctrl+C, Ctrl+V. Nesse caso aqui, para aumentar a letra, é o Ctrl e o sinal na matemática é de mais e menos, né? Que nós mencionamos na aula passada. Está aqui. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai indicar qual a letra que, combinando, faz aquela função que você faria com o mouse. Então, aqui eu diminuo e cá eu aumento. E se eu quiser uma letra maior, eu posso digitar aqui também o número da letra no teclado. Botei 20 e ela diminuiu porque estava com 90. Mas eu vou botar grande aqui para facilitar você ver aí no seu smartphone. Tá aí o nome. E como eu mencionei, ele está dizendo aqui que está errado. Primeiro, que ele não conhece, não está no dicionário, eu nominei. E segundo, que mesmo se tivesse correto, está iniciando com a letra minúscula.
Então, caso você esteja com uma letra ou com uma palavra, que você saiba que está corretíssima. Inclusive, eu costumo até corrigir na internet. Você que tem um dicionário eletrônico também pode corrigir a palavra no seu dicionário. Corrigiu, a palavra está correta. Mas o seu Word critica. O que é que indica isso? Indica que o dicionário interno do Word não contém essa palavra. Então, logicamente, ele vai dizer que está errado. Esta é uma exceção que acontece dentro do sistema. Então, eu vou chegar aqui e incluir essa letra MEI dentro do dicionário. Mas primeiro eu vou corrigir ela, né? Para incluir correta, eu vou corrigir. Eu vou apagar a letra N, botar a letra maiúscula, começar com minúscula. Para começar uma letra maiúscula, é só eu clicar o Shift, que no seu teclado ele pode ser uma seta para cima, ou ele pode já vir com o nome Shift. Então, apertando ela e a letra, ela fica com a letra maiúscula. Agora está certo. Interessante que ele não criticou mais. Quer dizer, ele não tem a letra MEI minúscula, mas tem maiúscula. Não criticou mais. Entendeu? Não criticou. Caso eu deseje incluir com a letra minúscula, que agora ele vai criticar, eu clico na palavra com o lado direito do mouse e ele me pede para corrigir aqui. Eu não sei se dá para ver aí no seu smartphone. Lembrando, se não dá para ver, você estica a tela que ela cresce no aparelho. Então, só está a palavra NEI e NEM. Então, eu vou incluir a palavra NEI minúscula. Eu chego aqui e incluo aqui, ó, no dicionário. Né? Adicionar ao dicionário. Se eu clicar aqui, pronto. Daí para frente ele vai reconhecer essa palavra. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo, por isso que eu não vou incluir. Tá? Então, beleza. Eu aumentei de tamanho. Ele agora está com 130. Vou voltar aqui a letra M maiúscula. Está correto. Aí, conforme a aula anterior, eu posso também colocar alguns efeitos. Né? Então, eu vou colocar aqui um efeito e trocar essa letra por esse efeito aqui. Olha como ficou legal o efeito na letra. Né? Eu posso, inclusive, depois de botar efeito, trocar o estilo de letra. Eu estou botando aqui um estilo Ink Free. Eu posso colocar uma letra mais cursiva. Tem aqui a fonte. Né? Olha uma letra mais cursiva. Né? Aí. Beleza? Lembrando que esse estilo de letra mais arrojado, mais enfeitado, ele serve para um documento informal. Informal sempre aquelas duas fontes que eu já mencionei, Arial e Time New Roman, tá? Como base. Mas se for um documento sem compromisso com a formalidade, você pode usar outro estilo de letra. Então, está aí. Eu coloquei o efeito. Posso colocar um brilho, clicando aqui no azul, e na parte de baixo eu posso colocar um brilho, um reflexo, né? Caso seja um tópico, né? Olha, coloquei aí um brilho, como vocês fizeram aí no exercício, né? Como eu disse, é só lembrando a aula de ontem. Bom, eu vou tirar a formatação disso, clicando nessa borracha com A, como nós mencionamos na aula anterior. Tirei. Ele voltou para o tamanho padrão, 9, e colocou aqui a letra Colibri. Vou retornar para a letra Time New Roman. Vou colocar 90, digitei 90. E agora eu vou fazer o seguinte, o que mencionei lá no exercício. Eu vou fazer um quadrado em torno dessa letra. Clico aqui em formas e vou fazer um quadrado em torno dessa letra. Aqui já vem com a cor azul. Eu vou trocar nessa parte de cima e vou botar uma cor mais fraca. Tá? Nós vamos trabalhar isso agora, hoje, essa aula. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Tá? Eu vou deixar justamente como a gente fez na outra aula. Eu vou só selecionar e vou chegar aqui e colocar uma sombra externa, uma borda externa. Vou ter a borda externa dentro do nome NEI. Então, no exercício, eu pedi para colocar aqui este nome, colocar esta borda e depois colocar cor dentro dessa borda. Então, como colocar a cor, eu vou selecionar aonde é que eu quero e vou chegar aqui nesse baldinho e coloquei cor lá dentro.
Tá? Como eu disse, isso é muito útil quando você quer colocar uma nota de explicação do documento a seguir. Digamos que a empresa, repetindo, ela queira que o documento seja preenchido exatamente conforme as orientações da empresa. Então, ela coloca uma nota destacando na parte de cima, dizendo que deve ser preenchido, estampo tal, 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 tal. Então, isso é importante para isso aí. Ou quando você vai fazer um trabalho artístico, um trabalho que não tem muita formalidade, você pode usar esse recurso também. Então, foi isso que eu pedi aqui, ó. Tá vendo? Coloquei a por dentro usando a borda. Depois o balde aqui. Beleza. Vou centralizar, como a gente aprendeu na aula anterior, existem esses traços aqui que indicam a direção de cada texto. Aqui ele está alinhado mais à esquerda, eu posso centralizar, eu posso alinhar à direita, eu posso justificar. A justificação acontece dentro de um parágrafo, para você alinhar a extremidade do parágrafo. Tá? Eu vou colocar aqui no meio, e está aí o meu trabalho pronto. Nós aprendemos também naquela aula a fazer autonumeração. Por isso, deixe-me abrir aqui um documento, abrir um documento para a gente ver aqui uma autonumeração. Deixa eu ver se foi isso aqui que eu fiz, que veio com o nome de algumas pessoas. Não foi esse. Pronto, digamos que eu queira fazer o seguinte, eu quero autonumerar esses itens aqui. Então, já viu, né? Eu já selecionei ele. Agora, eu chego aqui, ainda em página inicial, eu chego aqui e clico na barra de números. Como você percebeu, tem várias opções. Cliquei na barra de números e ele fez a autonumeração. Agora, notou que aqui que ele deixou, ele pegou ainda um número grande aqui, ó. Ele deixou grande. Para você mudar essa fonte, é só selecionar um número e selecionar todos, porque todos fazem parte do conjunto, e coloco aqui o 12. Veja que ele chamou para o tamanho todos esses do 12, não a letra. A letra é outra coisa. Quando eu clico em um, ele seleciona todos, porque aqui é a autonumeração conjugada. Eu posso mudar aqui uma coisa nova que eu estou ensinando, eu posso mudar aqui o tamanho. Digamos que você queira colocar um tamanho diferente lá do texto. Então, você pode colocar o tamanho que você quiser. Tá vendo? Você enfeitar um documento, né? Deixar ele mais bonito, você pode até botar um número maior. Não tem problema. Não existe regra para isso, não. Tá? Então, coloquei o número maior, mais alto, numerei. Mas, digamos que ainda com a autonumeração, eu quero deixar em ordem alfabética. Nós também passamos isso. Eu seleciono, tá? Selecionei. Eu chego aqui ainda em página inicial e tem aqui, na parte superior, a letra A até Z. Eu vou clicar nela. Abrir essa caixa de classificação, que o programa quer te entender melhor. Como é que eu faço isso? Então, na parte de cima está classificar por parágrafo. Lembra que eu falei que parágrafo é todo aquele item que você digitou e deu um enter. Para o computador é um parágrafo. Por isso que no parágrafo não há enter. Você digita e deixa que ele vá pulando para a linha de baixo. Quando você tira um texto da internet e está todo desconfigurado, você começa a brigar com ele para organizar em um parágrafo, é sinal de que ele tem vários espaços entre palavras. Entendeu? Então, você precisa remover para ele virar um parágrafo. Como a gente fez um exemplo na aula anterior. Então, aqui está tudo certo, porque eu quero, na ordem crescente, ele é um parágrafo e eu quero mudar o texto. Olha o que ele fez. Ele já fez, já modificou ali. Né? A letra A, olha, até a letra T. Então, como é fácil você organizar seu documento sem dor de cabeça? Então, isso foi o que nós mencionamos na aula anterior. Tá? Agora, uma coisa também muito legal que a gente falou na aula anterior, e eu queria lembrar para vocês, é o fato de... Deixa eu ver se está gravando aqui, gente. Eu esqueci da outra vez de olhar se o programa estava gravando. Dá uma olhadinha aqui. Então, está gravando. É o benefício dos nossos colegas que não podem, né? Por algum motivo justo. Muito bem. Então, está aqui, voltando para a nossa aula.
Outra coisa muito legal mesmo, que a gente ensinou na última aula, foi você localizar uma palavra dentro de milhões de letras. Uma palavra. E mais, substituí-la. Tá? Muitas vezes, quando a gente está gerando um texto muito grande, a gente acaba sendo redundante, de colocar uma expressão várias vezes. Né? E sabe-se que, na lógica, quando você está fazendo um texto muito grande, você tem que tomar cuidado para não haver muita repetição de palavras e você acabar sendo redundante. Principalmente se você está falando de um tema, um único tema. Né? Então, para mudar isso, você digitou o texto e percebeu que está cheio de palavras iguais, você pode usar Ctrl L. Ou aqui no canto da sua tela, aqui, ó, localizar. Quando você clica em localizar, ele vai abrir uma aba. Olha a aba que abriu aqui desse lado de cá. E você pode localizar a palavra e ainda assim pode substituí-la, porque ele vai dar a opção de você substituir por outras palavras. E ele pode substituir de vez, tudo, 1000 palavras de uma única vez. Então, é uma coisa muito interessante, né? Que você pode usar dentro do texto. Nós mostramos aqui na última aula. Deixa eu ver se eu tenho um documento grande aqui para a gente fazer uma outra demonstração desse recurso. É importante, tá? Ver se eu consigo um texto grande aqui. Vou abrir aqui. Vou ver se eu consigo aqui encontrar um texto grande. Em documentos. Parece que esse texto aqui é grande. Né? Deixa eu ver. Não é grande. Agora sim. Olha, veja só. A palavra fácil, aqui, ó, tá vendo? Aparece algumas vezes no texto. Então, para eu localizar ela, se eu selecioná-la, é um truquezinho. Ó. Selecionei de Ctrl L. Ele já vai com a palavra, o D Ctrl L, ele já encontrou as 3 palavras que existem nesse texto. Interessante, não? Então, isso é importante também. Veja só, se você trabalha na Secretaria de Educação e você está procurando dentro de um documento uma informação específica, Ctrl L nele. Digita e manda buscar. Olha o que acontece, ele dá as ocorrências. Aqui está dizendo, olha, as ocorrências, 3 ocorrências dentro do documento. Se tivesse aqui várias páginas, ele ainda dizia a página que tem essa palavra. Né? O nome de uma pessoa, o sobrenome, e assim por diante. Né? Até se você também estiver trabalhando nas escolas, está procurando dentro de um documento enorme, talvez um nome específico, o nome de um aluno, assim por diante, Ctrl L nele, e você vai encontrar. E se você quiser, ainda pode substituir em massa. Né? Para substituir, você pode clicar com o lado aqui nessa setinha, abre uma nova ala e diz assim, substituir. Então, eu posso trocar fácil por difícil. Troquei fácil por difícil, claro, não acentuei, né? E vou substituir uma única vez. Eu posso dizer assim, localize a próxima. Aí eu vou substituir uma só. Então, foram 3 ocorrências, né? Aqui, ó. Aqui tinha fácil. Ele colocou difícil, sem um acento. Então, eu posso trocar assim, em massa, ou eu posso trocar aos poucos. Isso, como eu falei no início, te dá a oportunidade de você tirar a redundância de um documento. Né? Você digita muitas vezes a mesma palavra, você vai usar sinônimos nela. Poxa, eu percebi, digitei muita palavra fácil. Então, você vai lá usar sinônimos para esse documento deixar de ser tão redundante. Né? Assim. Ou você pode mudar tudo. Se for uma palavra que está totalmente errada, você quer usar outra expressão, tudo. Aqui tem aqui, substituir tudo de vez. Ou você pode só localizar próximo e substituir. Legal essa ferramenta. Eu gosto muito de usar. Eu tenho certeza que você vai achar útil usar no seu dia a dia. Ctrl L. Ou você vai chegar aqui em página inicial e clica aqui em localizar, que vai abrir a aba e você usar essa ferramenta. Tá certo? Então, isso aqui foi o que nós fizemos na aula anterior. Agora chegou a hora da verdade. Vamos passar para outro item, que é esse item inserir. Olha só, que legal. Eu estou ensinando o Word por bloco. Ensinar por bloco te dá uma noção melhor de entendimento.
Porque se eu chegasse aqui e começasse, alguns fazem isso, alguns professores de informática, pega e quer ensinar por trabalho feito. Por trabalho feito, te condensa, deixa você sem muitas opções. Porque é como você copiasse um trabalho, apenas aquele trabalho, apenas aquela coisa que você quer realizar. Mas eu estou ensinando por bloco para você usar a sua criatividade. Na hora que você estiver de frente de um trabalho que é necessário fazer, você saber as ferramentas que possui dentro do sistema. É igual uma pessoa que trabalha, é um escultor de madeira. Qual o mais fácil? Um artista, ele quer ensinar a um jovem aprendiz como fazer uma escultura de madeira. Qual o mais fácil? Ele ensinar o cidadão a replicar aquilo que ele criou, ou simplesmente pegar a caixa de ferramenta e mostrar, olha, aqui, essa ferramenta serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro. Se faz assim com ela, se trabalha assim e tal. E deixar que o jovem desenvolva a sua criatividade e criar novas obras, né? Então é isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Estou ensinando com bloco. Então, só revisando, o primeiro bloco que a gente ensinou foi o sistema, o item arquivo, que lá no arquivo a gente aprendeu que há a possibilidade de você salvar um documento, exportar esse documento, criar senha, proteger o documento total ou por parte, é lá naquele item de arquivo que se faz isso, tá? E essas duas últimas aulas nós batemos em cima aqui de página inicial. Esse menu de página inicial é onde tem recortar, colar, painel de formatação. Por exemplo, eu chego aqui, ó, só lembrando, eu configuro este objeto aqui, essa frase linda, tá? Toda configuradinha. Eu gostei tanto que eu quero replicar essa configuração para a parte de baixo. Só selecionei, cliquei aqui em painel de formatação, clique, seguro e arraste, e ele replica esta daqui. Vê se ele pegou. Vê se ele pegou. Aí ele replica para a parte de baixo. Tá vendo? Então, esse é um pincel mágico, né, que faz essa formatação aqui. Tá certo? Outra coisa curiosa que tem lá dentro da página inicial é você apagar uma formatação. Não gostei da formatação. Chega aqui no arco borracha e apaga, ela volta para o estado que era. Aprendemos que é possível botar negrito, itálico, para destacar. Outra coisa, pintar o texto. Olha, isso também fez parte do exercício, já estava esquecendo, né? Eu chego aqui e pinto o texto de uma cor que fique ele em evidência dentro do parágrafo. Corrigir uma palavra errada, clico lá do direito do mouse, vou lá em difícil e clico e ele corrige. Nós também mencionamos aqui nessa parte, dando uma dicasinha sobre sobre digitação, que você não pode, em hipótese alguma, ao digitar um parágrafo, dar Enter, senão desconfigura. Aqui, ó, se eu der Enter, ó, ele entende que é outro parágrafo. Né? Então, o certo é você apagar o Enter usando a tecla Delete e colocar apenas espaço para ele virar um parágrafo. Aprendemos também que é possível você alinhar na extremidade, dando Ctrl J. Eu aprendi isso porque se eu clicar aqui nas barras de alinhamento, eu vou ver aqui Ctrl J. Posso também centralizar e posso também alinhar ele à direita. Geralmente, alinhamento à direita, ele não é uma necessidade quando você estiver fazendo um relatório. Relatório não se exige esse tipo de alinhamento. Mas se você estiver escrevendo um livro, é necessário. Um documento mais sofisticado é necessário. Mas, no geral, uma comunicação com uma empresa não precisa desse tipo de alinhamento. Eu costumo fazer, porque eu acho legal, eu acho bonito, mas não é uma regra específica. Falando um pouquinho de regra ABNT, que nós falamos um pouquinho, um documento oficial, ele tem algumas características. Ele tem de ter a fonte muito legível. Geralmente, a fonte mais legível que a gente consegue encontrar hoje é a Times New Roman e Arial. Qual o tamanho? Então, o tamanho 12 é o tamanho que fica legal dentro do documento. Não tão grande, não tão pequeno. Usa-se 10, usa-se tudo bem. Até 11, mas 12 é ideal. 13 não, 14 também não. Já fica desproporcional para a impressão. Tá? Nós aprendemos isso. Estou só repassando para lembrar. Nessa regra ABNT, existe um enter depois do parágrafo. Por exemplo, eu tenho dois parágrafos aqui, ó.
Estão os dois alinhados. Na regra ABNT, quando eu termino esse parágrafo, eu dou um Enter. E ele já alinha. E aqui no meio, existe um espaçamento que você pode controlar. Qual o tamanho do espaçamento entre um parágrafo e outro? Qual o tamanho? O tamanho é esse. Se você clicar aqui, ó, existe uma ferramenta de alinhamento entre parágrafos e entre linhas. Então, eu vou clicar aqui depois da barra de alinhamento, tem uma barra que diz assim, espaço de linha e parágrafo. Eu clico nela e eu posso aqui remover todo o espaço. Olha como ele vai fazer aí. Remover. Não fica visual, não é legal. Lembrando aqui que esqueci de apertar a tecla, visto que é um parágrafo, apertar a tecla Tab, de tabulação. Eu dou um Tab e ele abre esse recuo. Um parágrafo assim, ele não fica muito visual. Está faltando um espaço entre os dois para ficar mais visual. Então, eu já coloco esse espaço, eu clico aqui, volto nessa barra e coloco o espaço, geralmente, pela regra ABNT. Deixa eu ver aqui, espaço entre parágrafos. Olha, tem entre linhas está certo. O espaço entre linha é 1 milímetro. E espaço entre os parágrafos é um pouquinho mais. Eu já coloquei aqui, ó, é um pouquinho mais. Eu posso configurar. Se eu chegar aqui embaixo, eu posso configurar ele. Mas o sistema já botou aqui, ó, espaço entre parágrafos, ele já colocou. Eu vou tirar tudo para vocês verem. Removi e removi, né, os espaços entre parágrafos. Eu cheguei aqui e coloquei. Adicionar um espaço entre cada parágrafo. Tá? Não é entre a linha, é entre o parágrafo. E aí ficou legal, visual. Tá? Isso tudo a gente aprendeu aqui nessa regrinha de ABNT. Cor em documento, se for um documento oficial, a única cor que a gente tolera é uma cor acinzentada, para você abrir talvez um subtópico, um tópico de alguma coisa que você quer comentar. Entendeu? Eu chego aqui, por exemplo, anote seu comentário, eu chego aqui e coloco nesse baldezinho um cinza. Porque geralmente os documentos oficiais, eles tiram muitas cópias, né, para guardar. Então, cor não é interessante. Muitas vezes a cópia não é interessante. Então, eu boto um cinzazinho aqui para destacar que é um subtópico e vou embora trabalhando aí o meu documento. É algumas dicas. Eu dei uma dica de harmonização de cor. Eu acho que vocês acharam legal. Se você tiver dúvida com a harmonização de cor, você chega na internet e bota tabela de cor e você vai ver qual a cor que puxa a outra. É bom quando você usar um documento que existe, que você queira usar cor, você fazer essa harmonização, exercício de aluno, essas coisas todas, para mostrar que você tem talento naquilo que você está fazendo. É importante, né? O visual é importante. Então, terminamos aqui essa parte de página inicial. Vamos agora entrar sem nenhum mais demora em inserir. Eu gosto muito dessa ferramenta. Eu vou apagar tudo aqui. Aliás, não, vou deixar esse parágrafo para a gente fazer o exercício. Vamos começar a inserir. A primeira coisa que eu queria ensinar para vocês é que vocês, para fazer um relatório, um documento que precise apresentar até você mesmo, né? Um TCC, um documento assim, você pode usar um recurso muito curioso aqui, que é a página de rosto. Né? Essa página de rosto vem logo como primeira opção aqui, ó, página de rosto. Se eu clicar nessa página de rosto, ele me dá algumas opções aqui. Tá? Você pode usar aqui algumas opções dessas ou pode baixar mais. Na parte inferior tem dizendo assim, mais folha de rosto do Office. Se você clicar aqui, vai lá para a internet e lá vai cair na página exata que você vai escolher algumas páginas de rosto. Inclusive, você sabia que é possível fazer com uma página de rosto também um currículo, um bom currículo, né? Hoje tem currículo muito elaborado por causa disso, usando essas páginas de rosto. Então, eu vou usar uma aqui, por exemplo, essa toda azul aqui, que está na tela sua aí, que é uma página de rosto com o título de documento. Ele já vem dizendo a você o que tem que colocar em cada espaço. Você coloca aqui o título, o subtítulo, né? Aí, aqui está dizendo o que você tem que colocar. Olha, atrai o leitor com um resumo envolvente. Normalmente, uma rápida visão do documento. E quando estiver pronto para adicionar o conteúdo, basta clicar em começar e digitar. Então, notou para que serve a página de rosto de um documento? Para criar interesse. Né? Você quer fazer um relatório de uma solicitação, uma coisa importante para a empresa? Então, geralmente, você usa. A gente usava muito isso quando eu trabalhava lá na Caixa. A gente queria fazer uma nova proposta de como deveria funcionar um departamento. A gente fazia um documento
escrevia tudo como poderia ser feito e colocava uma página de rosto para quando o gerente pegasse, já desse vontade de ler. Entendeu? Isso é importante você conhecer que existe essa ferramenta dentro do Word. Tá? Muito bem, eu vou fechar aqui, porque aqui é autoexplicativo. Clicou aqui, ele te ensina, vai te guiando, né? Então, vamos ganhar tempo. Eu vou passar aqui para a próxima, para o próximo item, né? Vou fechar aqui, salvar não. Deixa eu sair daqui também. Aqui eu dei Ctrl X, cortei. Então, voltando aqui em inserir, tem uma página em branco, da mesma forma que em arquivo você pode pedir um documento em branco, aqui também você pode pedir um documento em branco. É uma segunda opção. Cliquei aqui e me dá um documento em branco. Veja, quando eu já estou numa página, ele me deu outra página. Ele pulou aqui, ó. Notou? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui tem só uma página. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor no seu smartphone. Uma página só. Se eu cliquei em página em branco, ele me dá outra página. Olha aí. E aí, adicionando umas páginas. É isso que serve essa ferramenta aqui. Eu estou dando Ctrl Z. E ele está voltando as opções que a gente fez lá. Viu? Ctrl Z. Então, beleza. Eu estou aqui na página em branco que eu pedi. E agora vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma tabela. Vamos começar a inserir tabela. Vamos inventar aqui uma tabela? Vamos inventar uma tabela de frequência de alunos. Eu vou colocar aqui o tema, já comecei colocando o tema aqui. Né? Frequência de alunos. Belezinha? Lembra que eu mencionei? É bom a gente fazer um trabalho e a gente vai lembrando coisas. Se eu botar em maiúsculo, não corrige. Não corrige a certeza. Então, como nós todos somos falhos, muitas vezes o texto está na nossa cabeça, quando a gente passa para o papel e lê esse texto, acha que está certo. Por isso que é bom um documento muito grande, e de outra pessoa para ler, para ver se tem erro, né? Então, de concordância com o escrito. Então, visto que não corrige aqui em caixa alta, que nós chamamos de maiúsculas, eu preciso transformar ele em minúsculo para ver se está certinho, se o dicionário corrige. Então, eu vou ter de voltar lá em página inicial e chego aqui, ó, nessa tecla maiúsculo e minúsculo e coloco tudo minúsculo. E eu já vi que frequência está errada. Então, eu vou clicar com o lado direito do mouse e coloco frequência com o seu acento correto. Ele só está dizendo que está faltando a letra maiúscula no início de cada frase, é uma regra. Mas eu vou deixar porque eu vou transformar tudo em maiúsculo, né? E volto lá e clico em maiúsculo. Pronto. Ou se não, eu posso... Ney, boa tarde. O som está bem baixo. Quase eu não estou escutando. Está em todo volume e não estou escutando. Tem mais alguém aí que está com dificuldade de ouvir? Não, estou ouvindo bem. Então... Mesmo assim, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Para ver se a gente tira mais um pouquinho de aproveitamento aqui do microfone. Só um momento. Vou colocar toda a sensibilidade nele. E agora, melhorou? Quem foi que falou comigo? Foi... que eu não vi. Foi Janete, foi? Está conseguindo ouvir agora melhor? Então, vamos continuar. Então, tá aí. Eu estou colocando aqui frequência de aluno, né? Eu botei tudo em maiúscula. Uma outra opção que eu tenho para transformar isso em maiúscula em minúscula é uma tecla de atalho. Eu coloco... Veja só, eu apertei aqui Shift e F3. Shift e F3, ele vai dando todas as opções. Ó. Shift, segurei o Shift aqui, estou apertando o F3. Muito bem? Eu costumo fazer o seguinte, eu já vou fazendo o documento, já organizando ele. Então, eu já vou colocar
alinhado. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa letra. E agora eu vou clicar, eu vou começar a fazer minha tabela. Então, eu vou aqui inserir. Vou inserir tabela. Quando eu clico na parte de baixo, ele me dá os quadrados para que eu possa dizer ao sistema quantas linhas eu vou usar, embora eu possa acrescentar mais depois, e quantas colunas eu preciso. Então, para que eu consiga me organizar mentalmente, eu tenho de saber para que eu quero essa tabela. Quais campos que eu desejo. Então, vamos lá. Eu quero para a frequência de aluno. O que é que precisa? Eu preciso de uma com o nome do aluno, né? Eu preciso uma que mencione a data. E eu preciso uma que coloque uma observação. Eu não sei muito bem, não, mas eu acho que esses 3 campos devem servir, né? E eu tenho cerca de 5 alunos apenas. Eu preciso de 5 linhas e eu preciso de 3 colunas. Se quiserem, pode até sugerir outro campo, né? Mas o que eu estou me lembrando é só esses 3 até agora, né? Será que serve? Então, veja como você escolhe esses campos aqui. Olha só, ele já vai desenhando para mim. Eu botei o mouse sem clicar nele, só estou colocando o mouse em cima. Ele já marcou uma linha. Então, eu vou em 5 linhas. 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei 5. Não clico em nada. Eu estou aqui só colocando o mouse em cima. E eu preciso de 3 colunas. Então, eu vou aqui. 1, 2, 3. Olha o que ele fez. 5 colunas, 5 linhas e 3 colunas. Se eu clicar agora, na última que eu selecionei, ele deixa lá como fixo. Bom, eu esqueci de uma coisa. Eu preciso de uma que marque os itens na parte de cima. Então, se eu clicar na última e colocar o mouse um pouco para a direita, olha só. Ele me dá um sinal de mais. Lembre o seguinte, você precisa se acostumar com os pequenos sinais que o sistema dá. Aqui nessa tabela, ele já te deu um sinal importante. Esse sinal aqui, ó, que tem setas para cima, para o lado e para baixo, é dizendo a você assim, ó, aqui é a alça que movimenta a tabela. Aqui é a alça que movimenta a tabela. Se eu clicar o meu mouse em cima, segurar, ele vai me deixar mover essa tabela dentro do documento. Notou que legal? É a alça que você pode mover essa tabela para qualquer direção. Muito legal, né? E quando eu estou dentro, no intervalo entre uma linha e outra, ele me dá outro sinal, um sinal de mais com uma linha esticada, em azul. Se eu clicar nesse sinal de mais, ele vai me dar uma outra linha. E assim sucessivamente. Então, não precisa você ficar com medo de trabalhar essa tabela, que é muito fácil. Leia o que o sistema está indicando, esses sinais pequenos, né? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui nome do aluno. Nome do aluno. Beleza? Aqui eu vou colocar, qual foi o campo que eu escolhi? Número e data. E aqui alguma observação. Pronto, observações, que são várias, né? Muito bem, coloquei aqui o campo que eu queria. Eles estão no tamanho. Se eu clicar em cima, ele me diz o tamanho que é. Cliquei em cima e fui em iniciar. É onde está a fonte. Está com a fonte 9. Então, eu vou clicar aqui. Olha que interessante. Eu posso tanto selecionar assim, clicando, segurando, arrastando até o final. Ou eu posso simplesmente, em uma única linha, ver que a seta do mouse se inclina. Ó. Então, se ela se inclinou e eu clicar aqui, ó, ela vai selecionando. Claro, precisa ter item dentro, né? Olha lá. Está muito próximo de frequência, ele não está lendo embaixo. Não consigo ler. Vou usar esse outro método. Mas você vai perceber que ao passo que eu preencho a informação, ele vai conseguir ler a extremidade. Então, coloquei aqui, eu vou mudar esse tamanho para 12. Eu vou chegar aqui e vou colocar o número 12.
Tá? Selecionado. Selecionei 12. Olha como ficou maior. E aqui eu vou botar a letra que geralmente a gente usa, né? Vou botar um Arial. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o nome dos alunos. Eu vou colocar com letra, começar com letra minúscula, né? Osvaldo. Vou botar aqui Ney. Vou botar Thelma. Vou ver aqui. Só um momento. Vou botar aqui Thelma. Vou colocar aqui também Maria e Fernanda. Muito bem. Fernanda já me corrigiu, eu vou aqui e corrijo também. Pronto. Eu sempre disse. Vou colocar aqui esses nomes, vou aproveitar, selecionar tudo, clicando, segurando a arrastando, e vou colocar o 12. Também vou botar a letra Arial. E aqui eu boto as datas, tá? E aqui a observação. Isso aqui eu não vou preencher para a gente não perder tempo. Muito bem. Está aí a tabela pronta. Mas você vai entregar essa tabela assim, sem formatação? É lógico você entregar um documento sem formatá-lo. Então, vamos formatar essa tabela. Formatar é mudar o estilo de letra, deixar ela apresentável. Então, eu tenho duas opções. Eu posso formatar ao meu gosto. Eu vou chegar aqui, vou selecionar, usar aquele recurso que você aprendeu na primeira aula. Seguro aqui. Opa, tem que ser simplesmente o que eu quero. Se é um documento que eu sei que vai ser guardado em arquivo, não precisa de cores, eu vou chegar aqui e vou colocar uma cor cinzinha aqui, na parte de cima. Eu posso colocar, já que eu vou ter um cinza, eu posso harmonizar ela com o branco e colocar o cinza mais escuro. Legal? Formatação simples, né? Eu posso também selecionar todo ele aqui e alinhar, usar aquele recurso que a gente usou na primeira aula. Pronto. E vai tomando forma. Eu posso também selecionar eles aqui e colocar também aqui, ó, uma outra cor, se eu desejar. Posso trocar a letra também, a cor da letra. Chego aqui em fonte e coloco outra letra também. Tá? Aí a formatação. Isso aqui é a formatação. Obviamente, para um documento que ele vai ser guardado como no arquivo, vai imprimir cópia dele, não é preciso tanta coisa. Mas aqui é só uma aula. Né? Como eu também posso usar uma veja só, formatação de tabela que o Word já possui. Um detalhe importante que vocês têm que prestar atenção daqui para frente no que diz respeito a inserir coisas no documento. Quando você seleciona o objeto todo, seja ele uma figura, uma tabela ou qualquer outro objeto, ele te sugere agora os caminhos para você fazer outro tipo de operação dentro desse objeto. Olha só. Ele abriu para mim aqui, quando eu cliquei, ele forçosamente abriu a aba Ferramentas de Tabela, para te ajudar. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o objetivo do programa é ser intuitivo, que te ajude, que comunique com você? Veja só, nem tem. Se você olhar agora, se eu não seleciono, não tem essas opções. Mas quando eu cliquei aqui nessa hastezinha, que selecionei a tabela toda, ele apareceu Design e Layout. Vamos ver o que aqui tem? Essas abas, Design e Layout. Nós vamos ver. Mas depois do intervalo, que é já 14h55. Então, 3 e 5, 15 e 5, nós voltaremos já nessa tela aqui para fazer uma formatação arrojada desse sistema. Tá certo? Combinado? Então, aguardo vocês daqui a 10 minutinhos. Aproveitem bem esses minutinhos, viu? Até mais.
Muito bem. Nós vamos reiniciar aqui essa segunda parte do dia de hoje. Nós estamos aqui inserindo itens, inserindo, neste momento, uma tabela. Nesse último momento aqui que nós passamos, nós fizemos uma tabela com esses campos aí, uma simulação. Mudamos a cor, segundo os nossos métodos que nós aprendemos nas aulas anteriores. Mas agora nós percebemos que o sistema emite ajudas para que essa tabela consiga ser feita de uma forma diferente, né? Então, voltando aqui, eu vou clicar nessa haste, né? Que eu posso direcionar a tabela para qualquer lugar que eu quiser dentro do documento. Eu clico nela e automaticamente ela é toda selecionada. Então, me apareceu aqui, conforme a gente mencionou, a ferramenta de tabela. Essa ferramenta só é exibida quando a tabela está selecionada. Marcou lá em cima. Então, vamos começar aqui por design. Olha a gama de design que aparece de uma tabela. Eu vou clicar aqui nessa parte de baixo e ela vai abrir todos os itens, né, as formatação que existe para uma tabela que você pode usar. Principalmente se você vai apresentar esse documento em uma tela, né, para alguns gestores. Então, tem várias opções. Tem tanta opção de monocromática, que é aquele documento que só vai ficar arquivado, né, que precisa tirar cópia depois, como eu já mencionei, e aquele que você vai fazer a exibição dele. Olha lá. Tá vendo? Então, vamos usar esse aqui, só para ver como fica. Olha como fica aí. Eu vou selecionar novamente. Eu vou alterar a cor, porque ele alterou a tabela, não o que tem na tabela. O que tem na tabela ele não mexe. Ele só está formatando a tabela. Por isso que eu vou colocar iniciar, vou colocar a cor preta. Pronto. Aí vai ficar mais interessante de ver aqui. Vou clicar novamente em design e vou escolher aqui este outro design. Olha que legal, gente. Novamente, clico aqui e vou procurar aqui mais outro tipo de... outro tipo de formatação. Você que escolhe. Isso aqui foi feito para você realmente entender um estilo que você quer usar e... olha que legal. Tanto você pode fazer manualmente, como já pode pegar um modelo já pronto e adequar a seu favor aí. Tá vendo? Que legal? Agora, o que é que layout vai nos proporcionar? Eu estou em design, apenas design. Design é forma. E layout? Vamos aqui. O layout inclui outras ferramentas de tabela que você pode usar no seu dia a dia, né? Então, vamos começar aqui a marcar esta linha grande, estilo de linha grande. Estilo de linha grande. Marquei aqui. E aqui, interessante aqui, ó. Esse espaço de linha grande, ele define qual vai ser o espaço de uma linha, né, de um espaço para outro na linha. Tá? É o que já está. Eu tenho também a propriedade da tabela, que eu tenho acesso a todos os itens da tabela. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir esta opção em que eu posso agora trabalhar de uma forma mais efetiva, célula por célula da tabela. Então, vamos supor que eu queira trocar aqui a linha, né, o espaçamento da linha. Eu posso aumentar esse espaçamento e ela vai refletir lá na tabela, olha lá. Para que serve isso? Caso você faça uma tabela para alguém assinar essa tabela, você vai perceber que o espaço sugerido para o tamanho 12 vai ficar apertado demais para uma pessoa usar uma caneta ali para escrever dentro desse compartimento. Digamos que fosse aqui, Oswaldo, e tivesse aqui a assinatura de Oswaldo, ia ficar apertado demais na hora que fosse imprimir. Então você usa o espaçamento entre um autor e outra e aumenta aqui um pouquinho mais, para 2, 3, e ele vai aumentar aqui o espaço entre a tabela, uma linha e outra. Novamente, vou aqui em Layout e clico em Propriedade. Tá certo? Aqui, ó.
Olha o que acontece. Aqui ele diminuiu porque eu coloquei espaço menor. Mas eu vou novamente em layout, propriedade, e ele vai aumentar. Também aqui está 0,4, né? Vamos botar 1,9. Eu posso tanto digitar como usar a seta, né? Olha lá. Muitas vezes você precisa de um espaço muito grande, que você quer escrever um texto dentro da tabela, e ele faz o recuo desse texto, viu? Uma coisa interessante, ó. Ele pode tanto apertar a tabela, como ele pode fazer o recuo. Vou explicar como ele pode fazer o recuo. Vou apagar novamente. E digamos que você quer escrever aqui nessa tabela. Se você continuar nesse tamanho aqui, ele vai apertar os outros campos. Para que isso não aconteça, você tem de selecionar e vai em propriedade e você pode permitir que essa tabela aqui, ela possa quebrar essa tabela, né? De forma que ela fica proporcional. Tá? Ó que legal. Ó. Ele vai ficar sempre o texto aqui dentro. Até quando você pega, olha um novo símbolo aqui. Ó. Este símbolo para mover a tabela para qualquer direção. Esse outro aqui para acrescentar mais uma tabela. E esse outro aqui, ó, é para você dimensionar o espaço para um lado e para outro dentro da tabela. Tá vendo? Agora, por que ele está dimensionando apenas uma linha? Por quê? Pelo seguinte fato, porque eu selecionei apenas uma linha. Se eu selecionar uma linha só e for movê-la, ó, ele vai mover só aquela parte da linha. Isso serve para você fazer milhões de trabalhos que envolve alterar só um campo. Se eu selecionar todo ele agora vai fazer uma alteração diferente, ó. Proporcional. Ele fez moveu proporcional, todos com o mesmo tamanho. Olha lá. Mas se eu chegar a fazer o seguinte, não selecionei, e fazer assim, ele vai colocar a segunda necessidade que você quer. Por exemplo, o campo data é o menor. Então, eu vou colocar pouco espaço para ela. Vou aumentar os dois aqui e coloco pouco espaço para a data. 01 do 09 de 2020. Não deu espaço aqui. Eu vou clicar aqui e vou esticar um pouquinho. Tá? E aqui, ele já fez uma harmonia aqui. Deixa eu trocar aqui o layout, design. Vou trocar o layout. Aqui vou ter a necessidade de trocar a cor, porque não está enxergando a cor. Tem cor, mas não está enxergando. Então eu vou chegar aqui e vou trocar a cor. Vou colocar a cor branca. Pronto. Certo? Aqui foi acrescentado, a gente que acrescentou. Digamos que você não queira mais essa linha. Seleciona essa linha. E quando você seleciona, ele já se comunica com você. Ó. Selecionou, ele já aparece já excluir. Aí você diz o que é excluir. Se é a linha, se é a coluna ou tabela inteira. Então, visto que é só a linha, ele apagou só a linha. E está aqui, só a linha que foi apagada. Então, entendeu aqui? Eu posso dimensionar dentro da estrutura, tá? Tranquilamente. Vou em seleção novamente. Clique em layout. Aqui tem você desenhar uma tabela, passar borracha em uma linha da tabela e excluir, inverter de baixo para cima. Tem uma série de ferramentas aqui. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte, que além de você poder desenhar, você pode mesclar uma tabela. Isso aqui você vai usar muito dentro do Word ou dentro do Excel. Mesclar a tabela nada mais nada menos é que é unir uma coluna a outra. Unir uma coluna a outra. Como eu faço isso? Porque de repente você tem a necessidade de usar o campo de cima com uma única informação e na parte de baixo outras informações. Então como eu faço isso? Eu vou clicar, segurar,
selecionar das duas aqui, vou em Layout e clico em Mesclar. Olha aqui, Mesclar. Mesclar a tabela. E o próprio desenho já vem dizendo o que é. Mesclei. Agora, aqui virou um campo só. Não é legal isso? Virou um campo só. O nome disso é mesclar. Você vai fazer muito isso dentro do Excel. Porque o Excel são várias colunas e linhas. E você precisa adaptar o que você deseja fazer. Então precisa mesclar muito. Então no Excel você já tem a ideia do que é mesclar. Vou repetir. Eu dou Ctrl Z para voltar ao estado que era. Então estava assim, ó. Não passa para o outro lado. Mas eu tenho necessidade de que o que eu escrevo aqui também passe para o outro lado. Mesclar, unir. Eu vou chegar aqui em Layout e vou chegar aqui em Mesclar e ela mescla. Se eu me arrepender disso, eu posso selecionar e posso também dividir. E aqui ele pede quantas colunas você quer dividir isso, essa parte selecionada. Eu quero dividir apenas em duas. E ele dividiu. Vê que ele dividiu a linha, né? Vamos botar mais? Vou aqui dividir em 4. Dividiu. Botou 4 campos. Lembrando que nesse campo aqui vai mexer com outro. Ele vai criar um novo padrão na parte de cima, na linha de cima. Então tá aí. Posso dividir em 5? Posso? Claro que eu posso. Eu vou chegar aqui em célula, dividir célula, botar em 8. E ele divide. Notou a possibilidade que você tem dentro de uma tabela de criar um trabalho, né? Em que possa impressionar as pessoas, mostrar que você realmente tem habilidade do Word. Aí, tudo nesse campo Layout. Pode apagar também. Eu chego aqui com a borrachinha, cliquei com a borrachinha, apago a linha. Apaguei. Apaguei essa outra linha. Apaguei essa outra. E daí, você também pode apagar, né? Isso aqui, gente, quando eu comecei a usar o Word, não havia possibilidade de usar essas ferramentas. O Word veio evoluindo para facilitar a vida de quem usa esse programa. Era uma dificuldade. Muitas vezes você perdia a tabela inteira, porque na hora que você escolheu lá as colunas e linha, ela não casou com o que você estava planejando fazer dentro dessa tabela. Aí você não tinha como desenhar outra, não tinha como dividir. Aqui você tem várias ferramentas aqui, ó. Eu posso desenhar, ó. Eu clico aqui, ele já dá o alinhamento de cima. Desenhei. Ó, que legal. Eu posso desenhar também aqui. Ó, que legal, gente. Então, isso é muito bom, muito fácil de usar hoje, né? Com esses recursos aqui. Eu posso criar também um autoajuste, ó. Eu chego aqui, seleciono como de praxe, autoajuste. Ela vai autoajustar o conteúdo. Olha o que ela fez. Ele ajustou só o lado de cá, porque só o lado de cá tem informação. Mas se a planilha tivesse toda, a tabela tivesse todas as informações, ela ajustava conforme a quantidade de dados que tem dentro da tabela. Então, é impressionante como a gente pode usar esse recurso. Tá? Eu vou voltar aqui e deixar ela com um pouquinho mais de forma, para que vocês possam entender outro procedimento aqui. Tá? Deixei um pouquinho mais de forma. Tem aqui o nome do aluno, data e observação. Eu vou clicar novamente em Layout. E vocês vão perceber uma coisa curiosa, que é também um problema que muitos enfrentam dentro de uma tabela e não sabem o que fazer. Eu vou selecionar aqui, e você percebeu que essa letra, aluno, data, observação, está lá em cima, porque eu aumentei o tamanho da tabela. Aqui, ó, eu aumentei o espaço entre uma e outra. Ó, eu posso movimentar aqui, ó, o espaço entre uma e outra. Olha. Olha só. Pronto. Só que esses nomes continuam lá em cima, colado lá em cima. O que eu faço? Você tem a possibilidade de mudar isso lá em Layout. E você chega aqui, ó. Olha aqui como está marcado. Visto que em texto, na página inicial, existe esses alinhamentos aqui, para dentro de uma tabela é esse outro aqui, ó. E te dá inúmeras possibilidades. Eu posso centralizar eles bem no centro. Eu posso colocar eles mais esticados para a esquerda. Posso colocar mais para a direita. Posso colocar bem embaixo. Posso colocar lá em cima, de um lado
do outro lá por cima e posso centralizá-lo também. Olha como fácil, ó. Você dança com o texto dentro das células. Esse daqui, mais uma vez, clico, vai cair no exercício de hoje, viu? E vou chegar aqui e vou centralizar também. Ou posso jogar para a esquerda e ele ficou na parte de baixo, mas eu quero deixar ele centralizado para o lado esquerdo. E tá aí. Nos próximos textos eu já posso marcar todo ele e já deixar aquela configuração no centro, lado esquerdo. Quando eu começo a digitar aqui, ele vai ficar do jeito que eu quero. Olha lá. Ó. Centralizado, puxado para o esquerdo. Olha que legalzinho ficou o texto. Então essa é uma forma de você organizar os dados dentro de uma tabela. Tá? Aqui eu chego, coloco um nome mais... né? E tá aí minha tabela feita monocromática, toda alinhada. Se tiver as informações corretinhas aí, ia ficar maravilhoso. Né? Com o nome da pessoa, bonitinho. Beleza? A possibilidade que você pode fazer dentro de uma tabela, usando esses recursos. Eu cliquei aqui e tá aí, aparece em design. Várias formas que você pode usá-la. Em layout, todas as ferramentas de tabela. Todas as ferramentas. Inclusive até a direção do texto. Isso aqui é muito interessante. Eu vou clicar aqui nessa extremidade de cá. Vou puxar um pouquinho a tabela para cá. Assim, ela não vai mais para cá. Eu vou explicar isso nas outras aulas. Não vai mais para cá, porque a gente vai tratar de área não imprimível. Vai chegar esse momento que a gente vai tratar disso. Então, também não consigo mais botar nem aqui, nem aqui. Né? Você vai entender depois como é que faz isso. Eu vou diminuir um pouquinho, só para fazer uma experiência. E ao passo que eu diminuo, vocês vão lembrando que é possível fazer isso. Tá? Olha, não coube aqui, ele já fez um alinhamento diferente aqui, ó, tá vendo? Vou pegar a tabela e diminuir. Aqui eu vou inserir, veja só, que interessante. Quando ela está aqui no limite, ele não me deu essa opção. Agora ele me deu, ó. Quando eu puxei para cá, ele me deu a opção de colocar mais uma coluna. Coloquei. Estou com mais uma coluna agora. Notou que você pode colocar coluna tanto na parte de baixo como na extremidade? Linhas e colunas. Então eu chego aqui e coloco, vou mesclar todas elas aqui. Ó. Você sabe e lembra que mesclar é unir uma tabela com outra. Eu fiz a mesclagem assim, na horizontal, agora eu vou fazer na vertical. Eu vou chegar aqui na vertical, em layout, que já está aceso, selecionar ele e acende logo. Aparece a função. Eu vou mesclar. Ele entendeu que é mesclar a coluna. E vou escrever aqui, né? Aqui a palavra adilha. A letra maiúscula no A. E agora, gente? Será que há possibilidade? Será que há possibilidade do adilha ficar escrito em uma direção diferente? Rotacionar ele para uma direção diferente? Isso ia ficar muito chique, né? Vamos ver se é possível fazer? Se eu clicar em layout e chegar aqui, direção do texto, e clicar nele, olha o que acontece, gente. Olha o que acontece com a direção do texto. Tá vendo? Quando a gente conhece as ferramentas, fica fácil o trabalho, né? Aí eu vou fechar. Agora, falta só organizar. Lembre o seguinte, por favor, lembre o seguinte. Vocês precisam criar também ali na tabela uma harmonização agora de tamanho. Eu já falei da harmonizar cores. Vocês precisam também harmonizar tamanho. Lembre o seguinte, tópico é um tamanho maior do que as informações que vai embaixo. E quando você clica e faz essa função aí, rotaciona esse campo, para criar um novo tipo de tópico, né? Por exemplo, eu vou botar aqui todos que usados são do adilha. Então eu preciso também colocar um pouco maior, para dar o significado daquela função. Então eu vou chegar aqui e vou aumentar o tamanho do adilha. Olha que legal, ó. Para mostrar, para ficar proporcionalmente
na direção daqueles alunos que foram escolhidos. Porque aqui eu posso ter outra tabela. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, que pode fazer isso. E se eu colocar bem de junto, Ctrl V, ele me dá o mesmo conteúdo. Né? Deixa eu voltar aqui, deu Enter, e ele me dá o mesmo conteúdo. Eu vou me aproximar um pouquinho daqui. O que eu fiz foi Ctrl C, Ctrl V. Viu? Vê que ele está com dificuldade, né, de chegar muito junto. Eu vou deixar aqui. Depois eu vou explicar o porquê que ela está assim. Vou deixar aqui. Porque se botar de junto, ela incorpora uma a outra. Eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. Então eu tenho aqui o Adília e tenho aqui outra escola. Vamos botar aqui... esqueci o nome da escola, né? Adília, vamos botar aqui... qual outra, meu Deus? Maria Carvalho? Maria. Pronto. Então tá aqui. Veja como o visual muda. Você logo identifica que aqui esse campo é do Adília, cai do Maria Carvalho. Notou como é importante a sinalização e a harmonização de tamanho? Lembre disso quando você estiver criando uma tabela, principalmente essas tabelas indicativas, né? De índice, de números e assim por diante. Então eu criei aqui essa tabela e rotacionei, né? Ela está pedindo para colocar aqui, corrigir, ela está corrigindo, só que aqui não tem o nome Adília, eu vou adicionar o dicionário, tá? Maria já tem, ela não me corrigiu. Agora veja que a Adília está inclinado para a direita. Então, para mudar isso, vocês lembram, né? Eu vou aqui em Layout e agora eu não vou usar essa ferramenta de cá, eu vou usar essa outra aqui, ó. Olha que legal. Porque aqui tem um desenho das direções do que o texto vai ficar. E aqui eu posso até apertar um pouquinho, porque ficou demais. Aí eu chego aqui e seleciono. E vou tentar encontrar aqui para diminuir o tamanho dela. Ó. Essa aqui está danada querendo cobrir a outra, né? Deixa eu afastá-la. Afastar mais. Vocês vão descobrir o que acontece isso no documento, né? Ó. Pronto. Harmonizei. Estava muito grande. E eu harmonizei o tamanho para ficar legal. A tabela não pode ficar com muito espaço vazio, nem também muito apertada. Você tem que entender que quando a pessoa olha para ela, o visual tem que dar uma transparência aos dados. Simplesmente isso. Tá bom? Então eu estou aqui com o tamanho. Vou aumentar aqui também. Isso aqui ajuda vocês a lembrarem, né, que é possível fazer isso. Né? Ó, e essa aqui também eu puxo um pouquinho para lá. Ó, até nessa extremidade aqui, essa aqui é um símbolo. Esse aqui é outro símbolo. Ó, subir e descer. E aqui tem outro símbolo que é você esticar ela proporcionalmente. Ó. Esses símbolos também estarão lá também no objeto. Tá? Pronto. Tá aí uma tabela feita com essa característica. Tá bom? Muito bom, né? Descobri que numa tabela tem todas essas funções, né? Aqui, ó. A margem das células também. Isso aqui é mais difícil. Outra coisa interessante é que dentro da tabela você pode classificar também. Lembra que fora da tabela você classifica? Então aqui está na ordem, talvez não esteja. Então o que é que eu faço? Eu vou selecionar e vou chegar em Layout e classificar. Ele me deu uma mensagem aqui, ó. Porque tem itens cortados. Ó. Aqui. Não é possível classificação de tabela que contém células mescladas. Entendeu? Mesclou. Aqui tem células mescladas, que é essa aqui, ó. Aí não pode classificar. Então, antes de você mesclar, classifique. Porque senão o sistema não vai conseguir fazer isso. Digamos que não tivesse mesclada. Eu vou tirar aqui a mesclagem dessa. Vou copiar e vou colar aqui. Opa. Vou tirar essa aqui. Clico, excluo. Vou excluir a célula toda, né? A tabela toda. Excluir. Agora eu vou colar aquele pedacinho que não está mesclado. Agora sim. Selecionei e vou lá em classificar. Ele apareceu agora. Classificar como? A coluna 1, realmente a coluna 1. Contexto certo. Crescente, sim. Ok.
ele classificou. Só não vai classificar com mesclada. Mas se não tiver mesclada, ele classifica para você tranquilo. Agora, um detalhe. Imagine que aqui tenha a data relacionada a Fernanda, aqui tem também a observação relacionada a Fernanda. Se eu classificar só esse campo, ele não vai considerar esses outros aqui. Isso é muito interessante. Então, para eu classificar, eu preciso marcar a linha inteira relacionada à pessoa. Ó, marquei as linhas inteiras. Pronto, até embaixo. Vamos fazer aqui um exemplo muito simples. 1, 2, 3, 4. Marquei só o nome dos alunos e vou chegar aqui em layout e vou classificar. Está tudo certo aqui, classifiquei. Pronto. É porque aqui já está classificado. Vou mudar a classificação. Vou botar decrescente. Pronto. Olha aí como ficou. A pergunta é a seguinte: mudou os números correspondentes a cada uma pessoa? Vamos ver? Vou selecionar novamente e vou botar aqui agora a ordem crescente. É o que mais se usa. Pronto. Você vê que mesmo que eu selecionei uma só essa coluna, ele considera a outra, porque se ele não considerar, ele vai mudar os dados relacionados a cada pessoa. Então lembre disso, para você não evitar erros, selecione todos os dados relacionados àquela pessoa e mande classificar, que ela vai deixar os dados na linha certa por pessoa. Tá bom? Agora, veja uma situação incomum, que a gente estava brigando nesse instante, né? A gente estava brigando nesse instante porque uma coluna não ficava adjunto da outra. Isso pode acontecer em um texto. Eu vou produzir aqui um texto, vou pegar aqui um texto. Ver se eu consigo encontrar aqui um texto. Ver se eu abro aqui. Vou abrir um documento, vamos ver isso aqui. Pronto, vou pegar esse texto aqui. E vou dar Ctrl C. E vou clicar aqui e encontrar o documento que eu estava trabalhando. Lembra que a gente deu aula disso? Que a área de tarefa é onde está aberto os programas, utilizando. Então eu tenho 3 arquivos aqui. O que eu quero é esse aqui, da tabela. E vou chegar aqui e vou colocar o texto. Veja que o texto, gente, se vocês não prestam atenção, não notou? O texto, ele está circundando a tabela. Ele está circundando a tabela. Não é isso? Olha só, se eu esticar um pouquinho para cima, ele vai conseguir fazer isso. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da disposição da tabela. Isso aqui também eu posso mudar. Visto que nós já trabalhamos aqui, eu vou apagar aqui para não confundir a visualização. Clico aqui e excluo a tabela inteira. Tá? Ficou só essa. Se eu clicar com o lado direito do mouse, veja só, eu cliquei com o lado direito do mouse em cima dessa haste e ele me remeteu até a propriedade da tabela. Eu vou abrir a propriedade de tabela e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que essa tabela ela fique livre. Tá? Então, assim como faço com o objeto, eu tenho a condição de fazer com essa tabela. Eu vou aqui e vou trabalhar aqui a direção dela. Assim como eu trabalho com a figura. Vou mostrar aqui para vocês. Existe essa possibilidade. Vou botar aqui uma forma só para a gente fazer um teste. Quando a gente clica na forma, aparece essa abazinha aqui, ó, que é essa disposição aqui. Ó. Tá vendo? Disposição do texto. Então, essa tabela como padrão, é isso que eu queria mostrar para vocês, ela vem cravada em uma dessas propriedades aqui. A propriedade que ela vem é essa aqui, ó, no quadrado, e ela também pode fazer parte superior e inferior. A disposição dela é essa. Então, quando você move ela, a ideia dela é mover o texto em volta dela. Ó. Agora, se eu colocar ela em um espaço que dê ela completamente, ela não vai ficar criando problema. Ó. Pronto. Eu posso também
colocar ela, ela fica livre. Agora, quando chega dentro de um texto, ela se comporta diferente. Ela circunda o texto. Olha aí. Tá vendo? Então, ela vem cravada aqui nessa função. Já com a figura e com um tipo de símbolo, né, você pode mudar essa disposição tranquilamente. Ó. Aqui, ó. Vou mostrar para você como ele está. Ele está aqui, ó, em cima do texto. Olha como ele fica em cima do texto. Agora vamos mudar aqui, só para vocês entenderem. Nós vamos falar mais disso depois. Mudei aqui a disposição dele. Agora vamos para lá. Olha como ele faz. É assim que está essa tabela. É? Isso aqui tem sido fruto de muitas perturbações dentro de um documento quando você tem uma tabela ou um objeto desse ou uma figura. Olha como se comporta. Então basta você clicar aqui e mudar o jeito que você quer que ele se comporte. Aqui já é diferente, ele não aceita ninguém ficar da sua esquerda. Aí tem que chegar aqui e mudar. E deixar livre. Deixando livre, ele fica em qualquer lugar, não tem problema nenhum. O nome disso é disposição. E o objeto vai ficar dentro de uma tabela ou dentro do texto. Tá certo? Vamos trabalhar mais um pouquinho isso. Mas o que eu quero dizer é que essa tabela, ela já vem cravada nisso aí, ó. Ó. De que os textos circundem ela. É muito importante você saber isso, entender isso. Porque você vai poder se posicionar melhor dentro do documento. Tá certo? Vamos ver mais aqui, fazer uma... Sobre a tabela aqui, vamos fazer aqui mais uma experiência. Né? Eu vou apagar aqui a tabela. Essa aqui, certamente, eu vou fazer um vídeo, assim como eu estou devendo um vídeo dos últimos exercícios, né? Pode cobrar, eu vou cumprir essa promessa, viu? Então vamos lá. Lembrando o jeito que faz uma tabela, eu vou chegar aqui, eu preciso de uma tabela de frequência ou de outro item, por exemplo, lista de mercado, eu vou clicar aqui em inserir, eu vou chegar aqui em tabela, e vou primeiro pensar como eu vou usar essa tabela. Eu vou precisar de item 1, item 2, item 3, descrição da mercadoria. Eu vou precisar também de valor unitário, preço e total. Então, são 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E na parte de cima ele já vai dizendo assim, tabela com 5 vezes 3. Ou seja, 5 colunas e 3 linhas. Então, eu vou botar aqui cerca de 8 linhas. Apareceu aqui, você lembra que se eu selecionar, eu posso alterar o tamanho delas, ó, tanto proporcional como também de vez, eu posso fazer isso. Então, se eu clicar com o lado direito do mouse, em propriedade, linhas, eu posso definir aqui o espaçamento entre linhas, né? Eu posso também usar o tamanho da letra para definir isso. Aqui está a letra 24. Eu posso mudar para o tamanho 12. Ele também vai mudando de acordo com o tamanho da letra. Tá vendo? São duas opções que eu posso usar. Então, eu vou botar aqui item. Opa, mais. Item. Eu posso colocar aqui quantidade. Começando com a letra maiúscula. Valor unitário. Abreviado. Valor total. Pronto. Então tá aí. E aqui foi demais, eu vou apagar. Veja que o símbolo mudou. Aqui é um símbolo, aqui é outro símbolo. E aqui, para apagar, se eu clicar na parte de cima, ele mostra uma seta preta para baixo. Eu cliquei, ele selecionou toda essa parte. E eu clico com o lado direito do mouse, excluir a coluna selecionada. Pronto. É só isso que eu precisei. Então, eu boto aqui item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, 6 e 7. Aí faltou uma tabela, descrição. Então, deixa eu fazer uma tabela aqui nesse meio. Ó. É só eu posicionar o mouse, ele me dá mais a opção de colocar.
Descrição. Eu descrever qual item eu quero. Tá? E assim vai. Olha, Margarina, vê que um ficou alinhado à direita, outro no centro, né? Isso aqui se muda lá em layout. O layout e aqui tá as opções de mudar. Eu vou alinhar tudo para a direção de lá. E aqui eu sigo esse item aqui, né? Esse aqui ficou apertado demais. Lembra que você pode fazer isso, né? Esse aqui também ficou muito apertado. Lembra que você pode fazer isso. Ó. E organizando, ó. A sua tabela. Harmonizando sua tabela. Pronto. O valor total não vai caber aqui, então eu tenho de chegar aqui e diminuir a letra. Eu vou botar o tamanho 12. Pronto, tá como tudo mudou. Essa linha está grande por causa desse campo aqui. Se eu harmonizar ele, volta tudo para o local certinho. Tá? Então está aqui tudo certinho, vou alinhar ele. Né? Eu posso alinhar também aqui os textos. Ó. Lá tem mais opções que eu posso botar para baixo, para cima, né? Pronto. Alinhei, bonitinho. Então está feita a minha tabela aqui. Com o campo de descrição, quantidade eu vou diminuir um pouquinho. Tá? Descrição está bom. Bom. Mas ainda assim, se eu clicar aqui em design, eu posso escolher aqui um design diferente para essa tabela. Aí, ó, escolhi um diferente. Tá? Posso também mudar a cor, conforme você já sabe. Né? Movê-la dentro do documento. Tá? Criar outra coluna se precisar aqui. É só encontrar com o mouse. Eu vou direcionando, guiando o mouse até ele aparecer o sinal que eu desejo. Eu clico e pronto. Como eu não quero, eu vou clicar com o lado direito do mouse e vou novamente excluir. E excluir coluna. Pronto. Aí. Mesmo depois de formatado, se eu quiser colocar aqui mais uma cor, é possível, não tem problema nenhum. Né? Aí, incrementar o que já está, né? Pronto. E assim se faz uma tabela. Posso organizar os itens aqui por ordem alfabética, os números também. Aqui eu vou colocar os números na ordem decrescente. Cliquei aqui, vou classificar ordem decrescente da selecionada. Olha aí o que ele fez. E lembra que eu falei? Ele levou em conta o que estava na linha. Porque se fosse dados importantes, ia misturar. Então, como ele pensou e fez a alteração, mesmo selecionando um campo só. Tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer duas partes agora. Já é 15h40, falta menos de 15 minutos. Vamos fazer aquelas duas partes. Se você desejar abrir o microfone e perguntar sobre algo, ou pedir para repetir algum procedimento que você não conseguiu captar, pode fazer. Se você não tiver nenhum comentário, aí eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente falou até agora. Vocês que escolhem. Fiquem à vontade. Então, vamos fazer aqui uma revisão. Aproveitar esses minutinhos que sobram aqui. Vamos fazer uma revisão e em seguida eu vou passar aqui o exercício para mandarem para mim. Tá? Agradecendo aqueles que também participam, né? Mandam direto os seus exercícios e eu vejo a evolução do entendimento. Muito legal. Então, vamos aqui revisar o que foi a aula de hoje. Muito bem, nós aprendemos aqui, nós lembramos na aula de hoje, alguns procedimentos que nós já passamos aqui. Deixa eu apagar inteiramente essa célula. Pronto. Nós chegamos aqui na página inicial e nós relembramos aqui que há essa possibilidade de você incrementar essas letras, né? Você pode colocar também esse efeito por detrás, pode botar também a sombra, né? Você escolhe aqui, ó, a sombra no seu contorno,
para ficar um trabalho, né? Bonito. Nós lembramos também sobre alinhamento, né, de parágrafos que está aqui. Você pode alinhá-los conforme a sua necessidade, justificar, aumentar o tamanho aqui, nessas letras. Foi isso? Maiúsculo e minúsculo, tudo e minúsculo, também pode ser feito, ou da forma normal que estava. Tá? Nós aprendemos também uma coisa muito interessante, que você pode selecionar dentro do texto e colocar uma marcação para destacar essa palavra dentro do texto. Nesta opção que nós estamos vendo aqui. Também falamos sobre o Ctrl L. Cliquei no Ctrl L com a palavra fácil já destacada, ele vai mostrar a palavra fácil em todo o texto. Com uma observação, se eu clicar com o lado normal do mouse, aqui, nós temos a possibilidade de alterar. Cliquei, eu posso alterar o fácil por outras palavras. Então, eu chego aqui e posso fazer isso. Cliquei na setinha e ele substituir. Ele pode substituir fácil por outra palavra. E na ocasião eu troquei por difícil. Né? Muito bem. Em inserir, nós aprendemos também que é possível você fazer uma página de rosto para um documento. Né? A página de rosto, ela apresenta o seu documento. Né? Por exemplo, o título do documento, né? Quem foi que fez, o endereço da empresa e tal, quem vai entregar um orçamento a uma prefeitura, ou uma coisa assim, precisa de uma capa para apresentar o que tem dentro. Um resumo, um livro sempre tem uma capa, né? É mais ou menos assim. Bom, nós também mencionamos aqui inserir, então entramos de cabeça em inserir em tabela. Em tabela a coisa ficou estreita, porque tem muita informação em tabela. Né? Há a possibilidade de você criar uma tabela do zero, como nós criamos aqui. Nós criamos uma tabela do zero, definindo linhas, definindo também a quantidade de colunas. Nós aprendemos que existem símbolos dentro da tabela que vai te ajudar no seu trabalho no dia a dia. Por exemplo, essa alça aqui, você move essa tabela por toda a parte do documento. Lembrando que ela vem com a disposição de fazer com que as palavras contornem a tabela. Diferentemente de algum objeto que você pode alterar essa disposição de informação. Tá? Você pode também colocar cor individual dentro da tabela, né? É só selecionar e colocar. Como também você pode chegar aqui e escolher um modelo pré-pronto aqui, ó. Tá aí, um modelo pronto. Nós aprendemos também que é possível, dentro da tabela, você usar essas ferramentas, uma borracha para apagar uma linha, desenhar mais colunas. Veja, quando eu cliquei em desenhar, já apareceu as que já estavam. Eu posso clicar, segurar, arrastar e desenhar novas colunas. Eu posso também inserir mais linhas acima e embaixo. Está aqui as ferramentas. Ó. Inserir linha para a esquerda, coluna. Não tem problema. E uma coisa curiosa que nós aprendemos é que eu posso mesclar. Mesclar é você unir um campo de uma tabela a outra. Está aqui a mesclagem. Que nós vamos usar isso muito lá dentro do Excel. Porque o Excel é apenas toda tabelas e linhas. Aprendemos que você pode dividir uma célula de uma tabela em várias outras para você criar diversos outros campos dentro de uma tabela só. Está aqui o campo também. Aprendemos outra coisa curiosa. Eu posso mesclar aqui. Eu vou mesclar. Mesclei. Eu vou colocar aqui uma informação. E há uma possibilidade que essa informação fique inclinada em direção diferente aqui. Ó, direção do texto. Selecionei e vou na direção do texto. E ela fica conforme o seu gosto. Né? O que você deseja para esse documento. Tá? Também aqui em Layout, nós aprendemos a classificar letras e números dentro da tabela. Selecionou, clique em classificar e lá vai te ajudar a fazer esse tipo de situação. Tá? Então, basicamente, foi isso que nós consideramos até agora.
Agora vamos ao exercício desta aula de hoje. O exercício dessa aula de hoje. O que é que eu vou precisar? Primeiro, aí, uma tabela de 5 linhas e 4 colunas. Segundo, essa tabela ela tem de estar formatada usando aquele método que nós vimos lá em design. Sim, deixa eu ver se é assim. Aqui, ó, em design. Pronto. Terceiro, eu preciso que mescle pelo menos um campo da tabela. Vai ser muita coisa, né? E quarto, colocar um texto com direcionamento invertido. Beleza? Eu acho que esse exercício vai fazer com que a gente lembre do que foi mencionado aqui. Antes de você fazer o exercício, eu vou produzir um vídeo. Então, se você quiser aguardar, você aguarda que eu vou produzir um vídeo ensinando como faz isso, lembrando como faz isso. Mas caso você lembre, já faça o seu documento, tá certo? Eu vou colocar isso